Olá pessoal, tudo bom? Vamos retomar os nossos vídeos. Primeiro eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, dar um like, isso é muito importante para a gente continuar esses vídeos, pessoal. E hoje a gente vai falar de um assunto bem importante. Nós vamos falar hoje do vínculo empregatício. O que caracteriza um vínculo empregatício? Se eu realmente tenho vínculo com aquela empresa ou se eu não tenho vínculo com aquela empresa, quem é empregado, quem é empregador, quais as relações do vínculo empregatício, tá? Mas para que isso sempre esteja ocorrendo, assim como o próximo vídeo vai ser muito interessante, principalmente nesse momento agora que a gente está passando de pandemia, eu preciso que vocês me ajudem a se inscrever no canal, belezinha? Então vamos lá. Vínculo empregatício. O artigo 3º da CLT, ele é muito claro quanto a isso. Ele traz que a relação de emprego, tá? A relação de emprego com vínculo empregatício. A relação de emprego com vínculo empregatício ocorre quando uma pessoa física presta serviços de forma subordinada, pessoal, não eventual e onerosa ao empregador. Beleza? Então vamos lá. Artigo 3º da CLT, certinho após a reforma trabalhista de 2017, a relação de emprego com vínculo empregatício ocorre quando a pessoa física prestar serviço de forma subordinada, pessoal, não eventual e onerosa ao empregador. Temos esses 4 requisitos. Mas, Adriele, fala uma coisa para mim. Quem vai ser o meu empregador? O empregador está lá no artigo 2º da CLT. É aquele que assume o risco da atividade econômica. Ah, mas agora nessa crise, alguns estabelecimentos estão fechados e o meu empregador não vai pagar meu salário. E aí, pessoal? A partir do momento em que ele assumiu ser empregador, a partir do momento que ele abriu a empresa, ele assume o risco da atividade econômica. Lógico que para esse momento de pandemia, né, do coronavírus, essa crise que a gente está tendo muitas medidas provisórias que nós já conversamos que estão ajudando os empregadores. Porém, se não fosse isso, se fosse um final de semana de um movimento fraco na minha pizzaria, 3 finais de semana e meu empregador vai atrasar meu salário. Não pode. O empregador é aquele que assume o risco da atividade econômica. Ele assume o risco da atividade, sendo que admite, assalaria e gerencia a prestação pessoal de serviços, tá? Admite, assalaria e gerencia a prestação pessoal de serviços, sendo que poderá ser empregador pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Empregador não é só pessoa jurídica não, pessoa física também. A gente tem um bom exemplo no caso do doméstico, ok? Que daí é a lei 150 de 2015, é outra lei, mas não muda nada em questão disso. Sendo que o empregador, pessoa física ou jurídica, também, por equiparação, os profissionais liberais, instituições sem fins lucrativos e entidades beneficentes. Essa é a definição de empregador trazido pela CLT. Empregado. Quem que é o empregado? O artigo 3º deixa bem claro. Empregado, considera-se empregado toda pessoa física que, ao ser contratada para prestar serviços para um empregador, cumprindo ordens, jornada de trabalho, a jornada de trabalho tem que ser pré-estabelecida e mediante recebimento de salário. Ainda para ser considerado empregado, deverá exercer o seu trabalho com pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade e não poderá suportar os riscos do empreendimento. Vamos recapitular isso daí? O empregado, ele deve exercer o seu trabalho com
pessoalidade, ou seja, ele mesmo vai executar o seu trabalho, não tem um terceiro que vai executar por ele. Ele vai ser subordinado ao empregador ou a alguém com um suporte maior, com um cargo maior na empresa. Ele vai ter onerosidade, ele vai receber por aquilo e não eventualidade, não é algo eventual, é algo todo dia, ele tem uma jornada pré-estabelecida e ele não vai assumir o risco do empreendimento. Se passou um final de semana, eu tenho uma pizzaria, chegou o final de semana, eu não vendi uma pizza, eu vou deixar de receber, eu empregada, vou deixar de receber por isso? Vou receber a menos no 5º dia útil por isso? Jamais. Por quê? Porque o risco da atividade econômica é do empregador. Que isso fique bem claro para vocês. E uma situação que todo mundo confunde, gente, o autônomo. O autônomo, a reforma da CLT, ela deixou bem clara pra gente. Ela nos ajudou muito, porque a gente viu que a gente tem os requisitos: onerosidade, pessoalidade, subordinação, jornada pré-suposta. Porém, o trabalhador autônomo, ele vai ser autônomo nos moldes do artigo 442B da CLT. A contratação do autônomo, cumprida por este, todas as formas legais, com ou sem exclusividade, ou seja, eu vou contratar um pintor. Ele pode trabalhar só para mim, ou ele pode trabalhar para mim, para uma outra pessoa, e para outro, e para outro, e para outro. Ele vai fazer um contrato de prestação de serviço e quantos ele conseguir pegar no mês, ele vai pegar. Ok. Então, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não. Afasta a qualidade do empregado prevista no artigo 3º da CLT. Então, vamos lá. Quero deixar isso bem claro para vocês, que isso gera uma dúvida imensa. De acordo com o artigo 442B da CLT, a contratação do autônomo, desde que cumpridas por este todas as formalidades legais, contrato de prestação de serviço, né? Essas são as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado prevista no artigo 3º da CLT. Então, ele não vai ser considerado empregado, e sim um autônomo. Autônomo é todo aquele que exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, por conta própria, com assunção de seus próprios riscos, sendo que a prestação de serviço é de forma eventual e não habitual. O que isso quer dizer, Adriele? Vamos lá. Vou contratar alguém para pintar aqui minha casa. Eu vou fazer um contrato de prestação de serviço com ele, que eu quero minha casa pintada toda de cor de rosa, num prazo de 15 dias. Beleza? Beleza. Se ele vai vir pintar todo dia a casa, ou se ele vai vir pintar um dia sim, um dia não, ou se em 5 dias ele vai pintar, problema dele. Ele tem o prazo de 15 dias que nós estipulamos no contrato de prestação de serviço. Então, se vai ser eventualmente que ele vai vir um dia sim, um dia não, ou vai ser habitualmente todos os dias, se ele vai vir sozinho para pintar, ou se ele vai trazer um auxiliar, um ajudante, isso é problema do autônomo, do prestador de serviço autônomo. Não gera vínculo empregatício. Trabalhador autônomo é uma pessoa física que presta serviço de maneira esporádica a uma ou mais pessoas, assumindo os riscos da atividade exercida, portanto, não haverá subordinação em relação à pessoa que o contratou. Eu não posso falar para ele: ô fulano, eu não quero que você traga ninguém aqui, e eu quero que você venha todo dia pintar a minha casa das 8
ao meio-dia. Não, não. Ele vai ver o horário de disponibilidade dele, até mesmo porque ele não vai ser exclusivo meu. Ele pode ser ou não exclusivo meu, mas ele pode ter mais 3 casas para pintar. Mas ele vai ter que cumprir o prazo que nós compactuamos no contrato de trabalho. Essa é a qualificação do autônomo, pessoal. Isso é o que vai deixar diferir o autônomo do empregado. Belezinha? Ficou claro para vocês? Pessoal, por hoje é isso. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, mandem em comentários. Sugestões, mandem também. Não se esqueçam de escrever. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.